Olá pessoal, bom dia ou boa tarde a todos. Meu nome é Ingrid Luna, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e eu estou sendo supervisionada pelo professor de Biologia de vocês, quase falo Ciências, de Biologia de vocês, o professor João. E eu vou ministrar algumas aulas para a turma de vocês, devido à minha disciplina na faculdade chamada Estágio Supervisionado, onde eu tenho que ministrar algumas aulas e observar um pouco sobre o andamento das aulas de ciências para a escrita de relatórios e fazer trabalhos nessa disciplina, que é totalmente voltado para a sala de aula e licenciatura. Então, essa aula ela tem duas temáticas. A primeira temática é a questão das medidas usadas no estudo das células e a outra é a teoria celular. Se vocês ficarem um pouco perdidos sobre essa questão das células, o que é uma célula, quais são as diferenças, sua constituição, não se preocupem que na próxima aula a gente vai aprender bacana a diferença entre cada uma delas, tá bom? Essa aqui é uma aula primeiramente introdutória, onde eu vou abordar alguns assuntos sobre o microscópio, um aparelho super utilizado para a observação dos estudos das células e de outros micro-organismos, e um pouco sobre o que significa, o seu conceito, como é que ela foi descoberta e as suas teorias também, e quem são essas pessoas que foram tão importantes no estudo da biologia. Mas antes de entrarmos propriamente nesse assunto, vamos fazer uma pequena pergunta. Já pararam para pensar do que são feitos seres vivos? Do que nós somos compostos? De uma forma mais geral, indo até o mais específico, pode-se dizer que todo ser vivo ele é constituído por matéria, inclusive a matéria viva, que é constituída por átomos, uma unidade que se repete com inúmeras variações em todos os materiais da natureza. Vamos pensar em outra coisa também, a gente envolve átomos, a junção de átomos forma uma molécula. Então, outra resposta também que estaria correta é dizer que os seres vivos eles são feitos por moléculas. Muitos componentes do universo são constituídos por moléculas, resultantes da união química entre os átomos. Mas, afunilando um pouco mais, indo no sentido mais biológico, os biólogos, para nós, a resposta mais adequada e mais considerada para a pergunta de que são feitos os seres vivos é a constituição celular. Então, os seres vivos, no ponto da biologia, são constituídos por células, muitas células. E antes de falarmos o que é uma célula, precisamos entender como é que ela foi descoberta. Em 1665, Robert Hooke, esse senhorzinho aqui que está nessa foto, observou neste microscópio, até bem atualzinho, um material chamado cortiça, que é esse aqui na imagem C. A cortiça era considerada porosa e ela foi denominada por célula, segundo Robert Hooke, e que célula seria cada orifício que apresentava esse material. Então, as cavidades da cortiça são, na verdade, células que morreram e perderam seu conteúdo, resultando apenas da parede celular. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar a réplica de um microscópio considerado composto. Vamos descobrir já a diferença de um microscópio composto de um microscópio simples. E na figura B mostra a imagem do seu livro, chamado Micrografia, que ele escreveu 2 anos após, onde relatava a presença dessas observações microscópicas que ele fazia. E este livro ele contém o desenho das fatias de cortiça, cujas cavidades foram conhecidas como células. E passou-se muito, galera, muito tempo, e uma questão de 1 século e meio, até que o conceito de célula fizesse sentido para os biólogos. E só no início do século XIX
que as células elas foram reconhecidas como constituintes fundamentais dos seres vivos, surgindo assim a teoria celular. Aqui a gente pode observar uma imagem de um paramécio, um protozoário super presente em águas poluídas. Se fizermos um dia uma prática onde pegarmos uma gotinha de água, colocar uma lâmina e colocar no microscópio, a gente consegue ver ele se movimentando perfeitamente. Não com tantos detalhes como nessa imagem, mas a gente consegue observar bastante coisa. E não podemos falar de célula sem citar o microscópio. Eu vou passar de uma forma bem rápida, que o microscópio ele é um instrumento capaz de ampliar as imagens, que possibilitou a descoberta das células. E no contexto que estamos hoje, na pandemia do Covid-19, super importantíssimo para o estudo e para a ciência, onde as células elas foram denominadas como unidades microscópicas que constituem os seres vivos. Acredita-se que o primeiro microscópio ele foi construído por volta de 1591 por Zacharias Janssen e seu pai Hans, dois holandeses que fabricavam óculos e fabricavam lentes também. Entretanto, os primeiros registros encontrados na literatura de observações microscópicas de materiais biológicos foram realizados pelo comerciante Anthony, que é esse senhorzinho aqui na imagem B. Na imagem A, podemos observar o microscópio que foi constituído por ele, que consiste em apenas uma lente de vidro, que ela foi inserida em uma placa metálica, no qual estava preso a um suporte para o material ser observado, conectado por parafusos. O observador ele mantinha a lente próxima ao seu olho, ao ponto de examinar através dela os objetos mantidos na ponta do suporte. Aqui as duas vistas desse microscópio, e ele é considerado um microscópio simples. Então, observando essa imagem e observando essa outra imagem, qual seria a diferença entre esses dois microscópios? É isso aí. Se você falou a quantidade de lentes, você acertou. O microscópio simples, aqui como a gente pode ver nessa seta, ele era constituído por apenas uma lente. Já o microscópio composto, ele é constituído por uma lente e uma objetiva. A gente vai já descobrir o que é. Influenciado pelo Anthony, aquele carinha que eu mostrei no slide anterior, o físico francês Robert Hooke realizou e idealizou a construção de um microscópio com duas lentes de vidro ajustadas à extremidade de um tubo metal. Então a gente pode observar aqui que era o espaço onde ele conseguia aproximar o seu olho, e aqui embaixo a outra extremidade, constituído pela objetiva. Então o observador ele utilizava uma lente, a ocular, que é esse espaço onde ele aproximava os seus olhos, e a objetiva, que é para manter o foco. As objetivas nos microscópios mais atuais, elas possuem numerações diferentes. Então, quanto maior a objetiva, maior, podemos dizer assim, o zoom que você vai ter daquela lâmpada, daquele material que você observou. Deu para entender a diferença de microscópio composto para um microscópio simples? Eu espero que sim. E também a diferença, né, dos microscópios e das duas pessoas que influenciaram essa primeira descoberta e do primeiro material também que foi observado e denominado célula. Aqui a gente pode observar o histórico do microscópio, a evolução dele conforme o tempo. Aqui é o primeiro microscópio lá com uma lente, como a gente viu na imagem anterior. E aqui é o microscópio mais atual, um dos mais atuais, né? Porque esse aqui é em 2010. O microscópio óptico, onde a gente consegue observar que já tem duas oculares para você colocar diretamente seus olhos. Essas oculares elas são flexíveis também para ficarem maiores ajustadas. Aqui a gente pode observar as objetivas, como eu falei para vocês. Cada objetiva ela tem um zoom diferente para você analisar melhor o material que você quer observar. Eles são colocados, o material é colocado aqui nessa prancha, numa lâmina de vidro. E você pode regular a luminosidade do microscópio aqui e também
aproximar ou diminuir essa placa, onde você vai aproximar a sua lâmina que você quer observar o seu material. Então, as unidades de medidas. As células, elas compreendem e são as menores e as mais simples componentes do nosso corpo humano. A unidade de medida de uma célula, ela pode ser medida através do micrômetro e do nanômetro, que é uma das menores unidades possíveis de medidas para medir qualquer tamanho de qualquer coisa, sendo bactéria, sendo célula, sendo vírus. E a gente vai ver um exemplo mais tarde. Sendo as células eucariontes bem maiores do que as células procariontes e os vírus. Mas vamos aprender a diferença deles na próxima aula. Então, observando isso aqui que é muito importante, as unidades de medidas celulares. O micrômetro, ela é representado por essa sigla, significa a milésima parte do milímetro. Então, o micrômetro é igual a 1 milímetro dividido por 1000, ou 1 milímetro igual a 10 elevado à terceira potência. Já o nanômetro é a milionésima parte do milímetro. Então, um nanômetro é igual a 1 milímetro dividido por 1 milhão, ou 1 nanômetro igual a 10 elevado à sexta potência. Espero que vocês tenham entendido essa pequena diferença. Micrômetro, décima elevado à 13ª potência, e o nanômetro, 10º elevado à sexta potência. Um dividido por 1000 e outro dividido por 1 milhão. Então aqui a gente consegue observar a questão do tamanho, né? Olha só, uma hemácia, qual é o seu tamanho? Ela chega a medir 10.000 nanômetros. Já uma bactéria, a Escherichia coli, ela consegue medir, ela tem o seu comprimento de 1.000 nanômetros. Um bacteriófago, ele consegue medir 225 nanômetros. Esses valores aqui são aproximados, tá, galera? Aqui, uma outra bactéria consegue ter o seu comprimento de 150 nanômetros. E vocês podem ver a diferença, né? Que os seres vivos, eles possuem tamanhos diferentes, funções diferentes, isso todo mundo já sabe, e que a unidade de medida é a questão do micrômetro e do nanômetro. O nanômetro sempre cada vez mais específico. Esse sitezinho aqui eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, que é onde a gente consegue observar numa escala real de um material macro para um material micro. A gente consegue ver tamanho de uma hemácia, a diferença do tamanho de uma hemácia para um tamanho de um óvulo, de um grão de sal. Sempre do macro para o micro. Eu vou mostrar para vocês em uma outra aula. Então, passando sobre essa parte da questão das unidades de medidas, vamos para as partes que são fundamentais da célula. A observação de células sob diversas condições levou os cientistas a concluir que células animais e vegetais deviam ser delimitadas por uma finíssima película, e essa película nada mais é que a membrana plasmática. Membrana plasmática, ela é considerada invisível mesmo nos melhores microscópios que temos. Aqui a gente consegue observar a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Gente, eu vou passar assim por alto, mas na próxima aula a gente vai entrar com mais detalhes sobre a diferença entre cada uma, tá bom? Só para vocês situarem e darem uma pesquisada melhor sobre o que é uma célula, o que compõe cada uma, a função de cada uma, as suas diferenças, que é muito importante. E no caso das células vegetais, há ainda um envoltório externo, como a gente pode observar aqui, ó, uma camada bem mais grossa e mais espessa e mais visível também, que é a membrana plasmática. Olha, quando a gente pode observar aqui a diferença da grossura, que é a questão da parede celular. Então, aqui é um esquema de uma célula animal e uma célula vegetal na concepção dos citologistas no século XIX. Então, quando a gente observa no livro didático uma célula animal e uma célula vegetal dessa forma,
Quando você chega na faculdade, se você for cursar um curso da área das biológicas ou da saúde, você vai encontrar essa membrana plasmática, que aqui é a expectativa e a realidade, como é que ela realmente é cheia de detalhes. Estou mostrando para vocês porque durante meu ensino médio eu não cheguei a ver essa estrutura aqui da membrana plasmática. Sempre via dessa forma. Aí quando cheguei na faculdade também um susto, mas é muito bacana estudar. E na questão da microscopia eletrônica, aqui que a gente consegue observar a diferença, né, da membrana celular, aqui do citoplasma. Então a gente consegue ver a composição, né, como é que é bem diferente, bem retratado nos livros na área da saúde, na área das ciências biológicas. Falamos sobre membrana nas células animais, parede celular nas células vegetais. Continuando, em 1833, o britânico escocês Robert Brown verificou que a maioria das células, tanto dos animais como dos vegetais, tem em seu interior um corpo esférico ou ovoide, denominado núcleo. Então, a gente consegue observar aqui nessa imagem um núcleo bem no centro da célula. O restante do fluido celular passou a ser chamado de citoplasma. Então, a gente consegue observar aqui o citoplasma. No século XIX, além dessas três partes fundamentais das células, que vocês não podem esquecer, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, descobriu-se que o citoplasma contém estruturas presumivelmente equivalentes a pequenos órgãos celulares, que foram denominadas de organelas ou orgânulos celulares, que são essas componentes da célula: o retículo endoplasmático, o lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndrias, ribossomos, peroxissomos, vacúolos, centríolos. Então, tudo isso acaba que compõe características fundamentais das células. Eu espero que não tenha surgido dúvidas nessa primeira parte. A segunda parte é a questão da teoria celular. Descobrimos quem foram os principais autores, né, pesquisadores responsáveis pela invenção do microscópio, quem denominou a primeira célula, qual era a diferença de um microscópio composto para um microscópio simples. Observamos as diferenças das medidas também, o que é um micrômetro, o que é um nanômetro, qual é a diferença de cada um, qual é a potência diferente de cada um. A gente conseguiu observar que os seres vivos eles possuem tamanhos diferentes, em escalas também diferentes, e que todo ser vivo ele é constituído por célula, além das suas principais os seus principais componentes: membrana, o citoplasma, o núcleo. E a questão agora é sobre teoria celular. Bom, a teoria celular, em 1838, reunindo os estudos próprios e de diversos outros pesquisadores sobre a estrutura celular dos vegetais, o botânico alemão Matthias lançou a ideia de que todas as plantas são constituídas por células. Esse aqui é Matthias e esse aqui é uma foto das células presentes nas plantas através de um microscópio óptico. Já em 1839, depois de um ano, o zoólogo alemão Theodor chegou à mesma conclusão, já para as células animais. Então, a gente pode observar aqui as células animais, eucariontes, que são visualizadas no microscópio óptico também. Então, a teoria celular começava-se assim após esses dois senhores, em 1839 e em 1838, começaram a se estruturar assim a teoria celular, segundo a qual as células são as unidades constituintes de todos os seres vivos. Então, essa é a teoria celular, de que todos os seres vivos são constituídos por células. Essa teoria ela foi consolidada ainda mais no século XX e ela consiste em três premissas fundamentais: de que todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células,
de que todas as células são unidades funcionais dos seres vivos e que uma célula somente se origina de outra existente. A formulação da teoria celular foi revolucionária para a biologia e é uma das mais importantes generalizações. Ela propõe que os seres vivos, apesar das diferenças que apresentam, têm em comum o fato de serem constituídos por células. Isso sugere que há um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos. Então, galera, vocês não podem esquecer dessas principais premissas da teoria celular, de que todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células, as células são unidades fundamentais dos seres vivos e que uma célula somente se origina de outra existente. De que toda essa teoria ela revolucionou o estudo da biologia, que propõe, né, que os seres vivos, apesar de todas suas diferenças possíveis, têm em comum o fato de todos serem constituídos por células, tá bom? E que a descoberta da célula e do desenvolvimento da teoria celular abrigaram um novo campo de estudo na área da biologia, que foi a citologia. O que significa citologia? Se a gente for dividir essa palavrinha ao meio, cito significa logos e cito significa células e logia vem do grego, né? Logos significa estudos. Então, citologia nada mais é que o estudo das células. Então, a biologia celular, também chamada de citologia, é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e das suas estruturas. É uma área importante, uma vez que a célula é a menor unidade viva de um organismo e é utilizada para diferenciar um ser vivo daquele que não apresenta vida. Então, vocês gostaram da aula? Vocês curtiram? Vocês conseguiram aprender alguma coisa? Desde já, eu agradeço muito pela participação de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Esse aqui é o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu acredito que vou mandar um pequeno formulário para vocês no Google Forms, onde vocês vão apenas marcar, nada demais, o que vocês conseguiram aprender dessa aula, porque vai servir de muito para feedback para as próximas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, turma. Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção de todos, tá bom?